nós vamos conversar agora sobre a política, os assuntos que estão em debate aqui em Rio Claro nos últimos dias, a questão da sucessão municipal, que ao longo dessa semana, né, finalizamos aí o número de candidatos, a oficialização dos candidatos a prefeito, candidatos a vice. Já estamos aqui no estúdio com o ex-prefeito Nevoeiro Júnior, do Democratas, que vai conversar com a gente sobre esse e outros assuntos também. Bom dia, seja bem-vindo, Nevoeiro. Bom dia, sempre uma satisfação estar no seu programa, que tem uma audiência exuberante, porque cada vez que eu venho aqui, meu celular não para de fazer comentário. Agradecer também a participação desde já dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, e nós estamos trazendo essas lideranças da política aqui ao Jornal da Manhã para a gente falar desse momento. Mas antes eu tenho que aproveitar a presença do Nevoeiro aqui, porque nessa semana o Instituto Trata Brasil, que é o Instituto de Alcance Nacional, trouxe uma premiação em relação ao saneamento e premiou Rio Claro devido ao seu sistema de coleta e de tratamento de esgoto. É uma decisão que deve estar sendo comemorada pelo Nevoeiro, já que lá atrás, durante o seu governo, o Nevoeiro tomou a decisão dessa questão de conceder o serviço de esgoto à iniciativa privada e os resultados agora começam a aparecer, Nevoeiro? Sem dúvida alguma. Hoje Rio Claro tem 100% do esgoto tratado e o que é muito importante, nós não endividamos Rio Claro para fazer isso. Através da parceria público-privada, você tem 100% do esgoto tratado e o que é muito importante, eu sinto que perdi as eleições passadas por conta de comentário que eu estava vendendo o DAI, que o do Otimari fazia, né? Que ele ia rescindir o contrato, que ia devolver 500 milhões para a prefeitura. Na verdade, o contrato não foi rescindido e, graças a Deus, Rio Claro tem 100% do esgoto tratado sem ter tomado um centavo sequer de imposto. O que eu lamento muito, Carlos, é que Rio Claro é um dos poucos municípios brasileiros que tem condições de ter a ISO 14000, que é chamada ISO ambiental, e que empresas importantes que têm seus produtos vendidos para os Estados Unidos, para a Europa, Japão, Canadá, devem estar instaladas em municípios que têm essa ISO 14000. E são elas que geram bons empregos e, mais do que isso, geram bastante impostos ao município. Lamentavelmente, nem o Du e nem tampouco o Juninho nada fizeram para atrair essas empresas. E a consequência disso é um desemprego avassalador em Rio Claro, como nunca vi em toda a minha vida. Custou ao senhor uma reeleição? Custou... Essa é a análise que o senhor faz hoje? Não, exatamente. Eu perdi a eleição porque a conversa do Du, eu vou devolver 500 milhões do DAI, essa coisa toda. E depois ele não teve... Ele teve o descaramento de ir na Avenida Visconde do Rio Claro comemorar que a água lá não tinha nenhuma poluição. Ou seja, na verdade, ele comemorou um filho que eu plantei. A única competência que teve foi ir até a Bahia conversar com o pessoal do Odebrecht. O senhor faz uma análise também em relação a essa questão, o senhor falando sobre desenvolvimento de Rio Claro, o crescimento da cidade, atrair investimentos, da importância disso, o senhor sempre vem batendo nessa tecla. E o senhor percebe nesse momento que existem outras necessidades. A questão da estrutura de saneamento básico foi resolvida, que é um dos fatores que as empresas analisam, né, ao escolher uma cidade, mas existem outras coisas que também estão atravancando aqui o nosso desenvolvimento, Nevoeiro? Não tem a menor dúvida. Veja bem, Rio Claro é uma cidade bem localizada. À margem da Washington Luiz, servida pela Anhanguera, que passa pelo fundo da nossa casa, servida pela Bandeirantes, que chega na varanda da nossa casa, que tem energia elétrica mais confiável do Brasil. Se der um apagão no Brasil, o último lugar que apaga é Rio Claro. E no fundo, Rio Claro não tem indústria. Por quê? Porque não tem uma coisa que tem que fazer. É um novo distrito industrial na Zona Sul, que é para onde Rio Claro vai crescer, em direção a Piracicaba. Eu não sei, as pessoas, eu vejo assim, com tanta tristeza a quantidade de desempregados, numa cidade que não precisaria estar passando por isso. Poderia estar atraindo grandes indústrias
que pagam bons salários e recolhem bastante impostos. E não se faz nada nessa direção. Esses dias eu fui para São Paulo, saí daqui, eram umas 5h30 da manhã, e eu encontrei 42 veículos daqui até Campinas, que eu fui pela Anhanguera, de valor baixo, ou seja, trabalhadores que saem de Rio Claro e vão vender sua força de trabalho nas cidades vizinhas. Hoje, segundo me dizem, a Caterpillar, que está instalada em Piracicaba, 9% dos funcionários que lá estão são de Rio Claro. Ou seja, não é justo o que estão fazendo com a cidade. E em relação também a essa questão dos investimentos, do desenvolvimento, o senhor também tem questionado bastante o plano diretor do município. O senhor acha que o atual, que está em vigor, ele vem atravancando alguns investimentos? Olha, eu vou dar só um exemplo. Você me aponte um conjunto habitacional, um único conjunto habitacional, que tenha sido implantado em Rio Claro nos últimos 4 anos. O plano diretor é um entrave dramático. E eu sinto que aqueles que estão hoje inquilinos do poder não estão fazendo absolutamente nada para mudar essa realidade. Ou seja, o plano diretor é um entrave, ele é fundamental no município, mas ele tem que ter a sua dinâmica. Estabelecer, por exemplo, um novo distrito industrial, que é apenas uma lei, um artigo que se faz, e, consequentemente, você permitir que as empresas que para cá queiram vir tenham lugares para comprar suas áreas e se instalarem. Mas os ouvintes, os internautas que não vêm acompanhando essa questão, é o plano diretor que vai determinar o que pode ser construído, que tipo de estabelecimento pode funcionar em cada região da cidade. Exatamente. Né? Quer dizer, sem isso, não tem como você trazer indústria para Rio Claro se você não criar um novo distrito industrial. Veja, por exemplo, que o PMDB deixou perder uma indústria para Itirapina de automóvel e outra para Iracemapa, por falta de distrito industrial. Essas são as consequências. Nesse caso, é preciso que haja uma coragem, vamos dizer assim, da Câmara Municipal? Não coragem, bom senso, só isso. Só um pouquinho do bom senso e vontade de trabalhar. Não só da Câmara, mas sobretudo do prefeito, que a iniciativa de um plano diretor é da Prefeitura. Se não houver essa iniciativa, infelizmente a cidade fica a Deus dará. E, logicamente, que o Nevoeiro, ele faz parte do Democratas, né, que é o partido que está no governo. Houve uma falta de ação também do governo democrata nesse sentido? Olha, eu já disse outras vezes que eu tenho um respeito pela pessoa do Juninho, que é um homem sério, não tenho dúvida, honesto, mas é um homem limitadíssimo. E se acercou de um bando de incompetentes que, digamos assim, não veem a grandeza de Rio Claro. Rio Claro é a cidade que criou a primeira energia elétrica do Brasil, libertou os escravos antes da Lei Áurea. Em suma, não justifica estar paralisada. Quer dizer, infelizmente, pela iniciativa do atual governo, eu creio que não vai acontecer absolutamente nada, a não ser pagar a folha de pagamento do pessoal no final do mês. O senhor, inclusive, a gente está falando sobre essa questão do partido, do Democratas, né? No domingo passado, o nosso repórter de política do Jornal Cidade, Lucas Calori, ele trouxe uma entrevista com o vice-prefeito, Marco Antônio Belagamba, tecendo algumas críticas ao governo e anunciando que vai deixar o partido. Como é que o senhor vê essa situação acontecendo aqui na reta final do governo? Olha, é previsível o que está acontecendo. Há um descontentamento generalizado das pessoas de bem em relação ao atual governo. Eu acho que nós tivemos a desgraça de 8 anos do duo Timário, PMDB, que na verdade implantou os boquinhas, esse bando de gente que recebe da prefeitura, e que no fundo o Juninho continuou. Eu acho que Rio Claro está num caminho devastador em termos de degradação política e administrativa. O senhor entende então esse posicionamento do Coronel Belagamba nesse momento? Perfeitamente. Eu conheci, somando o tempo que eu conversei com ele, deve dar uns 10 minutos. Mas é um homem digno, honrado e sério. E que, no fundo, foi enganado. Olha, vai lá para o Democrata e acabaram, como diz na gíria, metendo o pé na bunda dele.
Essa questão, inclusive, foi muito discutida nos bastidores, porque uma das queixas do Bela Gamba que ele não foi comunicado, que ele não seria mais o vice nessa disputa à reeleição, que não houve um diálogo em relação a isso. Isso é importante na política? A questão do respeito, do diálogo, da conversa? Carla, eu tô na política há quase 50 anos. Eu fui vereador a primeira vez, eu tinha 18 anos. Hoje eu estou com 73 anos, até um pouco mais. Na verdade, na política só vale uma coisa: a palavra e o gesto. Quem dizia isso era Valdemar Caram, pessoa que eu me inspirei muito nele. E, na verdade, não podiam ter feito o que fizeram com ele. Quer dizer, é isso que eu digo assim, hoje Rio Claro não tem uma administração, tem um juntamento de pessoas para atender interesses de natureza individual e não da própria comunidade. Como é que o senhor fica, o senhor que é integrante do Democratas, agora no momento de campanha eleitoral que vai ter início? O senhor é uma liderança, é considerado um puxador de votos aqui na cidade, o senhor tem o seu eleitorado, o senhor vai trabalhar para a candidatura do Juninho, como é que fica o seu posicionamento? Não, veja bem, eu estou meio arquivado politicamente, como você sabe, eu não participo já de 2 eleições. São 12 anos que eu saí da vida pública, que eu não entro nem na prefeitura municipal, mas eu não vou ter esse peso de consciência de sair pedir voto para o Juninho, porque realmente a minha consciência pesaria muito. Ele, infelizmente, é um homem de bem, insisto mais uma vez, mas se acercou de um bando de pessoas absolutamente incompetentes. Veja recentemente esse episódio da compra de 4 milhões de coisas assim da saúde. Você não ouve falar nada. Os vereadores foram ver, não foram recebidos, foram enxotados, quase receberam pé na bunda, ninguém presta conta. Quer dizer, você veja o desastre que a cidade está. Não ter construído uma única casa em 4 anos, em conjunto habitacional. Desativaram o programa Pé no Chão, ou seja, Rio Claro, infelizmente, eu vejo isso com dor no meu coração. Está virando a cidade latinha. Latinha isso, latinha aquilo, latinha aquela outra coisa. Em suma, com certeza, ele não é meu candidato e não terá o meu apoio. Diante do que o senhor está dizendo aqui, Nevoeiro, eu acho que a situação do eleitor de Rio Claro vai ser difícil, essa escolha no momento da eleição em novembro? O meu falecido pai tinha uma expressão que dizia assim: quem diz que sabe fazer e nunca fez, não sabe. Só sabe fazer quem já fez. No quadro que aí está, eu acho que votar naqueles que já tentaram fazer, ou não fizeram, ou fizeram mal feito, esses devem ser excluídos da preferência. Deve-se escolher alguém que seja novo, que tenha coerência com o seu passado, de natureza ideológica, de natureza da sua história. Porque realmente Rio Claro não merece a sorte que está tendo. Olha, Carla, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes eu me frago pensando o seguinte: eu dei 14 anos da minha vida na vida pública. Sou muito grato a Rio Claro. Se solidarizou comigo em todos os momentos difíceis porque eu passei, e não foram poucos. Mas creio que contribuí muito com essa cidade. Então aí os centros sociais, centro cultural, bombeiro instalado, mais da metade do asfalto da cidade fui eu que fiz, mais da metade das casas populares foram feitas quando eu era prefeito, em condições extremamente razoáveis. Em suma, uma cidade progressista. Eu vejo que tudo isso está se acabando. Você acredita, eu passei esse dia perto do Centro Cultural, estão pintando o tijolo que lá está de vermelho. Vai ter um problema com o arquiteto que fez aquilo lá. Quer dizer, tem cabimento, eu jamais teria feito aquela torre onde foi colocada pelo Duotimar, mas não tiraria. Tantas vezes passei por lá, eu vi casais recém-casados tirando fotografia. Tirar para mudar de outro lugar. Quer dizer, não tem o menor sentido. Tem a polêmica do leão também, agora da pintura, da escultura do Vilmo Rosada. Não tem nada dourado. Isso não existe. É uma visão, uma falta de visão de natureza histórica. Quer dizer, ou seja, estão transformando o Rio Claro naquela cidade do bem amado,
como é que chamava? Sucupira. Sucupira, entendeu? E Rio Claro não merece isso. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.